Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que Moro e Lula caíram no Datafolha, Ciro Gomes se manteve, diferente do que estão divulgando por aí, e Bolsonaro, esse sim cresceu. Eu vou trazer tudo isso em algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, faz parte. Se puder comentar aqui embaixo e compartilhar, isso fortalece ainda mais esse nosso trabalho. Pessoal, o Datafolha ouviu 2.556 eleitores nos dias 22 e 23 de março e tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes dos candidatos, simplesmente pergunta em quem a pessoa votaria se as eleições fossem hoje, e eu insisto num ponto importante. Se elas fossem hoje, nós teríamos tido ao longo das últimas semanas e meses campanha, debate, propaganda na televisão, palanques estaduais definidos, vice de um, vice de outro, não tem nada disso. Então, isso é um retrato do momento e não quer dizer o que vai acontecer lá na frente, é óbvio, mas é importante ressaltar, porque tem muita gente achando que a eleição vai ser amanhã, que eu tenho que definir agora meu voto. Não tem. Fica calmo, não se sinta pressionado para definir em relação a esse ou aquele candidato. Lula lidera na espontânea com 30 pontos. Ele tinha 32 em dezembro, então eu vou trazer aqui dados de dezembro, os últimos levantados pelo Datafolha. Bolsonaro tem agora 23, ele tinha 18. Ciro Gomes manteve os 2 que ele tinha antes. Sérgio Moro também manteve 2. Janones, que não aparecia em dezembro, agora aparece com 1 ponto. Outros somados 2 pontos. Vejam isso aqui, não sabem em quem votar 32% dos entrevistados. Em branco, nulo ou nenhum, 8%. Então, esse 32% aqui é um dado interessante. Tem pesquisa que mostra que esse número é até maior, mas vamos pegar aqui no Datafolha, que é um instituto de respeito. Bom, pessoal, e antes de falar aqui dos 4 cenários testados pelo Datafolha, é bom destacar o que a própria matéria da Folha divulgou, que não dá para dizer que o candidato subiu ou cresceu, porque os cenários são diferentes do que nós tivemos em dezembro. E a gente sabe que quando o nome entra e o outro sai, pode acontecer uma movimentação, então não dá para dizer fielmente se o fulano teve um crescimento ou teve uma queda. Então, para mostrar se cresceu ou subiu, eu vou pegar a média, que é algo que a Genial Quest faz. Eu vou pegar os 4 cenários aqui agora, ver qual a média dos 5 primeiros colocados e vou pegar os 2 cenários de dezembro e ver também a média deles. E a gente vai comparar então como é que ficou de dezembro para cá. Lula, nesse cenário 1, lidera com 43, Bolsonaro vem em seguida com 26, Sérgio Moro aparece com 8, Ciro Gomes com 6, João Dória e Janones com 2, Vera Lúcia, do PSTU, isso aqui surpreendeu muita gente, ela aparece com 1 ponto, o mesmo da Simone Tebet, senadora, participou da CPI da Covid com destaque, e Felipe Dávila, do Partido Novo, também tem 1. Leonardo Péricles, do Partido UP, aparece com 0, branco, nulo, nenhum, 6, não sabe, 2% dos entrevistados. No cenário 2, nós temos aqui Eduardo Leite entrando no lugar de João Dória. Lula, Bolsonaro e Moro não alteram aí os seus números, 43, 26 e 8, respectivamente. Ciro Gomes ganha 1 ponto, vai para 7. Janones, que tinha 1, agora que aparece com 2. A Vera Lúcia continua com 1. O Eduardo Leite aparece com 1, assim como Simone Tebet. O Felipe Dávila, que tinha 1, agora aparece aqui zerado, assim como o Leonardo Péricles. Branco, nulo, nenhum, 7. Não sabe, 3%. Cenário 3, sem a Simone Tebet, e agora o Dória volta no lugar do Eduardo Leite. O Lula ganha 1 pontinho em relação ao cenário 1, vai aqui para 44. Bolsonaro mantém os 26, Sérgio Moro mantém 8, Ciro Gomes ganha 1 em relação ao cenário 1, continua aqui com 7, no mesmo que o cenário 2. Janones aparece agora com 3 aqui, João Dória fica com 2, Vera Lúcia 1, o Felipe Dávila também 1, Leonardo Péricles 0, branco, nulo, nenhum, 6, não sabem, 2%. E no cenário 4, sem o Leite e sem João Dória. Um cenário que pode ocorrer caso o PSDB decida apoiar, por exemplo, Simone Tebet, já que existe um diálogo nesse sentido. Lula mantém o que ele tinha no cenário 1, assim como Bolsonaro e Sérgio Moro. De novo, 43, 26 e 8. E o Ciro Gomes ganha 2 pontos, empatando aqui numericamente com o Sérgio Moro,
porque tecnicamente os dois estão empatados, já que a margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. Então Moro e Ciro estão empatados tecnicamente em todos os cenários, mas neste eles aparecem também numericamente. Então o Ciro ganhou 2 pontos aqui. O Janones ganhou aqui, que foi para 3. A Vera Lúcia, 1. Tebet, 1. Felipe Dávila e Leonardo Péricles, 0. Branco, nulo, nenhum, 7. Não sabem, 2. Agora, vocês repararam que o Ciro cresceu 2 pontos num cenário e 1 ponto em 2, dependendo ali das mudanças feitas. O Lula cresceu 1 ponto em 1, já Bolsonaro e Sérgio Moro ficaram totalmente estagnados nos 4 cenários. Como eles são diferentes, o que eu fiz? Eu peguei a média desses 4 para comparar com a média dos 2 cenários de dezembro, para a gente poder comparar e saber se fulano caiu, se fulano cresceu. Isso é importante. A Genial Quest, como ela faz vários cenários, ela tem trazido também ali a média. Lula, em dezembro, teve uma média de 47,5, porque lá foram feitos 2 cenários. Ele tinha 48 num, 47 no outro. Agora ele aparece com a média de 43,25, uma queda de 4,25. Bolsonaro tinha uma média de 21,5, agora tem uma média de 26, um crescimento de 4,5. Sérgio Moro aparecia com 9 nos 2 cenários testados, então essa era a sua média, agora ele tem uma média de 8, então ele caiu 1 ponto. Ciro Gomes ele aparecia com 7 nos 2 cenários testados, agora o Ciro aparece com 6 em 1, com 7 pontos em 2 e com 8 num cenário. Portanto, a média do Ciro é 7 pontos, a mesma que ele tinha antes. Então, o Ciro Gomes não caiu. João Dória aparecia com 4 num cenário em dezembro e com 3 em outro, média de 3,5. Agora, o João Dória aparece aqui com 2 pontos na média, uma queda de 1,5. No segundo turno, nós tivemos aqui uma oscilação bastante interessante em todos os cenários. Lula venceria Bolsonaro 55-34, uma vantagem de 21 pontos, que era de 29. Venceria Sérgio Moro 54-32, uma vantagem de 22, que era de 26. Venceria também João Dória, Lula 57-21 para o atual governador, uma diferença de 36, que era de 40. Lula venceria Ciro 54-28, uma diferença de 26, que era de 30. Ciro venceria Bolsonaro 46-37, uma diferença de 9, que era de 21. Dória venceria Bolsonaro 40-39, uma diferença de 1, que era de 12. E Moro também derrotaria Bolsonaro 42-34, uma diferença de 8, que era de 18. Vejam que Bolsonaro conseguiu tirar a diferença em relação a todos os candidatos e Lula perdeu um pouco da vantagem que tinha para todos. E vamos falar de rejeição. Bolsonaro é rejeitado por 55% dos entrevistados, uma rejeição altíssima. Ela era de 60 pontos, então ele conseguiu reduzir 5 pontinhos aqui. Lula é rejeitado por 37%, era 34%, aumentou 3%. Dória é rejeitado por 30%, era 34%, então caiu 4%. Moro, rejeitado por 26%, era 30%, caiu 4%. Ciro Gomes, rejeitado por 23%, era 26%. Demais candidatos pouco conhecidos, normal serem também menos rejeitados. Aqui reforço que a gente vem insistindo aqui no canal. Ciro Gomes, desses candidatos mais competitivos, é o menos rejeitado. E sabe qual o único candidato que aumentou a sua rejeição em relação a dezembro? Lula. Todos os outros reduziram a rejeição e Lula viu ela aumentar. Avaliação do governo Bolsonaro, 46% consideram ele ruim ou péssimo, era 53%. 25% consideram ótimo ou bom, era 22%. 28% consideram regular. Pessoal, passando rapidamente aqui pelos principais candidatos, Lula, baseado nessa pesquisa e em várias outras, ainda é o principal nome, o favorito para vencer as eleições se elas fossem hoje. Mas como eu insisto, elas não são e tem muita coisa para acontecer daqui para frente. A gente observa em várias pesquisas Lula caindo e também tendo a sua rejeição aumentada, como aconteceu nessa aqui. E a distância que ele tem para vários adversários no segundo turno, embora ainda seja uma vantagem muito boa para ele, ela tem diminuído. Mas ainda hoje é o principal nome a ser batido. Agora ele vai ter que observar os movimentos dos seus adversários. A gente tem Bolsonaro melhorando a sua avaliação e eu não consigo entender isso porque o país está uma lástima. Nós temos aí inflação, desemprego, nós temos um cenário muito ruim. E mesmo assim Bolsonaro consegue melhorar os seus números. Muita gente fala, inclusive, que ele consegue isso
justamente porque do outro lado existe o PT e o Lula, que são altamente rejeitados. Então essa rejeição ao PT acaba dando uma força extra para o Bolsonaro, mas também tem tido muitas medidas populistas aí, questão do Auxílio Brasil, que é importante, mas Bolsonaro queria ele, por exemplo, até o final desse ano. Claramente uma medida eleitoreira, assim como outras que ele tomou nas últimas semanas e últimos meses. Isso pode estar impactando aqui nessa melhora da avaliação, que vira também uma melhora em relação às intenções de voto. Ciro Gomes, nessa pesquisa, não tem muito o que comemorar. A gente tem que ser bastante sincero quanto a isso. Mas também não é o fim do mundo, como tem muita gente pensando e tentando fazer crer. Principalmente petistas que agora voltam com aquela narrativa de que o Ciro tem que abrir mão para apoiar o Lula. Isso é uma grande bobagem, isso não vai acontecer. Mas vamos pegar aqui alguns pontos que merecem a gente olhar com mais calma. Ciro não caiu. Ele mantém a média de 7 pontos que ele tinha em dezembro e que outros institutos também apresentam. Ontem eu falei de uma pesquisa, a Ideia Exame, que é uma pesquisa respeitada também, assim como o Datafolha, o Ciro aparece com 9. Então, o Ciro tem aparecido na casa de 7, 8, 9 em várias pesquisas. Menor rejeição, o que abre espaço para atrair possíveis votos lá na frente, quando a campanha de fato começar. O Ciro é o único candidato que, com a desistência de adversários, ele cresce. Sérgio Moro ficou estagnado em todos os 4, com 8 pontos. O Ciro consegue atrair votos de outros e o cenário vai mudar muito até as eleições. Tenho certeza disso, que todos colocados aqui, boa parte deles não estarão lá. Inclusive, especula-se que Sérgio Moro vai desistir mesmo. João Dória está tendo problemas dentro do PSDB, o Eduardo Leite, que estava de saída, parece que não vai sair mais e vai começar uma outra guerra dentro do partido para tentar emplacar o nome do Leite, mas como vimos aqui também, aparece com 1 ponto nas pesquisas, não sei se vai conseguir empolgar. O Ciro derrota Bolsonaro com folga num eventual segundo turno, o que ajuda a combater o discurso petista de que só Lula vence Bolsonaro. E o Ciro está diminuindo a distância dele para o Lula num eventual segundo turno contra o petista, e isso também é importante. Mas é claro que existia uma expectativa no meio da militância de que o Ciro, nessa pesquisa, fosse aparecer na frente de Sérgio Moro, como apareceu em outras, e ele apareceu ou 2 pontos atrás, que é o mesmo que tinha em dezembro, ou empatado, que é o que a gente viu no cenário 4. Agora, se está difícil para o Ciro, imagina para o Moro e para o Dória, porque estes têm ao lado deles o mercado financeiro, têm setores da grande mídia e mesmo assim não decolaram. Eu costumo dizer que se o Ciro, por exemplo, tivesse esse apoio que o Sérgio Moro e o Dória têm, o Ciro certamente estaria muito mais bem colocado. Mas o Ciro, diferente de Sérgio Moro e Dória, tem que lidar inclusive com mentiras descaradas, como a Eliane Cantanhede fez essa semana sobre a vida partidária de Ciro Gomes. Agora, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, de possíveis alianças, apoios, como é que vai ficar o tempo de televisão. Então engana-se quem acha que está resolvida a situação. Como tem gente agora falando aí, vamos apoiar o Lula para liquidar a fatura no primeiro turno. Não dá para cravar nada sobre política, sobre eleição, porque pode mudar, mas certamente teremos 2 turnos. Se teremos 2 turnos, deixa para votar no menos pior no segundo, se o seu que você prefere não estiver lá. Então, meus amigos, é isso, vamos ficar bastante atento. Não tem que desesperar quando uma pesquisa, enfim, às vezes frustra uma expectativa criada, e não tem também que achar que está tudo ganho quando uma pesquisa traz um cenário mais favorável. O momento é um momento de pôr o pé no chão, de divulgar ideias, projetos, defender o candidato, lutar contra essas narrativas agora de ir com um ou com outro para acabar no primeiro turno. O Brasil merece um debate mais qualificado e temos que lutar por isso até o fim. Valeu, meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.